acho que, sem dúvida, poderiam. Isso foi até motivo de uma discussão hoje. E aí, quando eu falo discussão em um bom sentido, porque no programa da Rádio Difusora Acreana, no Grande Lance Esportivo de meio-dia 1, nós recebemos o vice-presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar, o Robson. Robson esteve presente conosco hoje lá. E nós discutimos justamente a respeito disso. Políticas públicas. Hoje, nós não temos políticas públicas voltadas para o esporte nem no município, nem no estado. E aí não existe nenhuma crítica ao prefeito Tião Bucaon e nem ao governador Gladson Cameli. O que poderia ser feito é que nós já deveríamos ter essas políticas públicas de muito tempo atrás. De muito tempo atrás. E aí também não é nenhuma crítica a quem já passou. Nós precisamos entender, e aí quando eu digo nós, sociedade, nós precisamos entender o esporte como uma ferramenta de inclusão social. As pessoas têm que deixar, e aí é claro que essas pessoas é muito entre aspas, as pessoas têm que deixar de achar que o atleta que faz qualquer modalidade, ele é um cara que está deixando de trabalhar. Não, ele não está deixando de trabalhar. Ele está num trabalho, porque hoje o esporte em alto nível, e aí eu vou do atletismo até a natação com patrocínios, eles pagam bons salários e conseguem oferecer uma vida digna para todos os esportistas. Claro que isso poderia ser muito melhor. Nessa discussão que nós tivemos hoje, eu até falei muito a respeito disso, porque nós falamos muito de futebol e esquecemos das outras modalidades. A gente lembra das outras modalidades perto de Olimpíada e pós-Olimpíada. Por que pós-Olimpíada? Porque nós sempre existem aquelas metas que devem ser batidas de 20, 30, 40 medalhas de ouro. E quando os atletas brasileiros não conseguem essa marca, as críticas são duríssimas, mas entendo que essas críticas elas deveriam, no mínimo, serem divididas entre atletas e políticas públicas, porque nós não temos políticas públicas. Nós poderíamos ter um trabalho muito mais amplo sendo desenvolvido em todos os aspectos, pegando aquele garoto que está ali à tarde, no fim da tarde, que foi para a escola de manhã, que não estuda em tempo integral, que fica ocioso à tarde, e a gente tentar entender para qual modalidade esse garoto tem o perfil. Como é feito em Cuba, por exemplo, um país minúsculo, mas que tem esse trabalho sendo desenvolvido. Os profissionais avaliam o perfil para qual aptidão, essa é a palavra, qual aptidão o garoto e a garota têm para que seja desenvolvido no esporte. Ele vai ser um bom jogador de voleibol, ele tem altura, ele tem velocidade, ele vai ser um bom jogador de basquete, ele tem altura, ele tem agilidade, ele vai ser um bom nadador, ele tem um biotipo para ser um bom nadador, ele tem um biotipo para ser um corredor de velocidade, ou um corredor de meio fundo, ou um corredor de fundo, que são as distâncias mais longas. Nós poderíamos avançar nesse sentido, mas a gente ainda não tem nenhum básico. E a gente precisa ter o básico. O governo brasileiro, e aí eu falo de cima para baixo, da esfera federal para estados e municípios, nós precisamos ter uma política muito clara para que seja desenvolvida no esporte. E aí eu não falo de futebol, eu falo das modalidades olímpicas para que a gente possa usar todo esse mercado que nós temos nas periferias das cidades. Nós temos muita matéria-prima que não é explorada por conta da falta de oportunidade, por conta da falta de uma política que possa ser bem desenvolvida, Léo.